Há dois imperativos conflitantes na gestão de escritórios de advocacia: gerir uma sociedade com maior produtividade num ambiente cada vez mais competitivo, reconhecendo, ao mesmo tempo, que a próxima geração de advogados não está necessariamente a bordo do alto sacrifício em benefício da instituição. Não se faz mais advogados como antigamente. Gesto de gestão. Olá, que bom ter você aqui no episódio número 82 do Gesto de Gestão. Tá chegando agora, tá conhecendo a gente agora? Poxa, que bom, bem-vindo, bem-vinda. Aproveita também para maratonar os outros 81 episódios aí, ver tudo sobre o que a gente já conversou, os temas que trouxemos. Eu esqueço de dizer isso, meus caros, que lá no Spotify você pode deixar uma sugestão, você pode escrever lá. Eu sempre esqueço de falar isso, mas você pode escrever. Tem uma pergunta, tá gostando do episódio? Tem alguma coisa que você queira sugerir? Então aproveita que esse é o momento que a gente traz aqui para nossa banca, certo? André Porto Alegre. Olá, Lupe, olá, ouvintes, olá, Daniele. Olá, gente. Esse é o Gesto de Gestão, o podcast de gestão de escritórios de advocacia. Maravilhoso, né? Pelo menos é o que a gente tenta. É o que a gente tenta. A gente tenta fazer. Esse é o propósito. Esse é o propósito. E água com açúcar sempre na mesa. Mas vamos lá. Ô, André, é o seguinte, a constatação inicial aí do nosso episódio é de Dan Peckel, que analisa as novas pressões competitivas sobre os escritórios de advocacia, como os gestores estão lidando com os novos cenários. É isso aí? Exatamente isso. Os consultores do escritório de advocacia Patrick McKenna e Michael Reinowesser, do BTI Consulting Group, divulgaram no início do ano dados que revelam que a maior prioridade entre os líderes questionados é fazer com que os advogados, olha só, Daniele, abre aspas, trabalhassem mais. Dito de outra forma, é implantar iniciativas no escritório, seja através da gestão, políticas ou remuneração, para aumentar o foco nas iniciativas estratégicas adotadas pela banca. Os sócios desejam resultados financeiros positivos e querem saber o que seus líderes tenham uma visão, ou qual a visão que eles possuem para alcançá-los. Essa é uma coisa curiosa, né? A gente vem discutindo sucessivamente aqui, Lupe e Daniele, esses aspectos mais voltados para a gestão de pessoas. E aí a gente enfrenta, na realidade, uma corrente falando sobre trabalhar mais, que poderia ser uma coisa um pouco... Que a solução é trabalhar mais, né? Que a solução é trabalhar mais. E que as pessoas estão trabalhando menos. E que as pessoas estão trabalhando menos. E isso é uma coisa que eu estou trazendo aqui porque é uma discussão, né? E que a gente, de uma certa maneira, né, Daniele, percebe no mercado brasileiro, né? Às vezes a gente vê os sócios mais velhos, etc e tal, colocando um pouco isso na pauta. E eu acho isso uma questão que a gente tem que verificar o que é de verdade. Eu acho que a gente não sabe muito bem. O que é esse trabalhar mais? Exatamente. Né? Esse trabalhar mais, Lupe, ele pode ser uma faca de dois gumes, segundo os próprios especialistas. Especialmente se uma parte considerável dos sócios considerar que as medidas aqui envolvidas constituem uma ruptura com uma cultura existente no escritório em que os sócios cresceram numa banca de estilo de vida. E essa é uma outra questão também, porque na advocacia, Daniele acompanha isso, havia uma questão de estilo de vida, né, e ela não está intimamente ligada a você ficar 14, 15, 16 horas na frente do computador. Ela tem outros elementos sobre isso. Então, há uma dicotomia aí colocada no mercado sobre o que alguns líderes pensam hoje sobre aumento de receitas, de faturamento, etc e tal, e número de horas trabalhadas e número de horas lançadas, né? Lembrando que nos Estados Unidos existe uma ideia aí de que você deveria lançar alguma coisa entre 150 horas por mês, o que é um número relativamente grande. São os padrões, né, Daniela? Os padrões que se usa são esses, às vezes para se fazer estimativa de receita, etc e tal, e isso é complicado. Tinha até uma pesquisa que mostrava que os advogados trabalham em média 49 horas semanais, né? Então assim, já é uma alta carga. O que seriam 8 horas no sábado e mais uma no domingo, né? Quer dizer, você poderia, é bacana isso também, né? É uma hora. É uma no domingo. No domingo só vou trabalhar uma horinha. Não tem problema nenhum. Eu vou folgar o resto do domingo. Isso. E vou pensar no resto. Outro consultor de escritório de advocacia, Lupe, o Jordan Furlong, de Adoro Ottawa. Ele. Ah, você o conhece? Ah, é? Adoro, sou fã dele. Eu gosto de ver quando pega essas... Agora já... E eu preocupado. Agora eu trouxe alguém que Daniele adora. Marquinhos. Vamos ter que entrar em conexão internacional? Conexão internacional. International Connection. International Connection. Ele fala que ele fala, a maior parte das vezes é extremamente relevante. Eu vou tentar reproduzir o que ele falou aqui, que a nossa produção trouxe, tá, Dani? Vamos ver se... Vamos ver. Escreveu sobre mudança cultural
natural em um escritório que está se movendo na direção oposta. Ele encorajou os líderes do escritório a estarem abertos ao reconhecimento de que a disposição de trabalhar duro, de mostrar total comprometimento com o escritório e de fazer o que for necessário para atender às necessidades do cliente não repercute da mesma forma entre os advogados mais jovens. É por isso que por isso que a Daniele gosta dele. Ele fala o seguinte: quando converso com os advogados mais jovens, no entanto, eles muitas vezes me dizem que essas são exatamente as qualidades que não gostam na cultura dos escritórios de advocacia. Eles não querem se comprometer totalmente com a banca e acham meio triste e estranho que alguém o faça. Olha que interessante. É isso que ele fala. Por isso que você gosta dele, né? Engraçado, André. A gente nasce alinhado, né? Como a gente já falou, mas o papo do Gesto de Inovação hoje é sobre isso. E aí, um dos pontos que eu tava vendo, e o George Furlan, ele fala sobre isso também, que não é que essa geração não gosta de trabalhar, e a gente reduz a geração X e os boomers, é muito simplista esse raciocínio. Eles gostam de trabalhar, não querem dar duro, não querem fazer o mesmo esforço. Não é sobre isso. Eles chegam, essas gerações, desculpa, André, você me permite? Claro, por favor. Essas gerações, elas chegam num contexto de mundo e social muito diferente, aonde a economia está muito diferente, financeiramente é muito diferente. Antigamente você trabalhava duro e você comprava uma casa. Ou você comprava um carro no começo da sua carreira. Hoje, essa geração, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir comprar um carro de 100 mil, 200 mil reais, ou comprar uma casa de não sei quantos milhões. Então, a perspectiva do momento econômico que essas gerações, elas chegam no mercado, é uma geração que é como se eles olhassem para tudo isso que as gerações anteriores construíram, né, que os boomers e os X construíram, e eles olham para tudo isso e falam: eu não consigo comprar esse jogo. Então, ela olha para a vida dela e fala: eu preciso, entre aspas, tá bem simples aqui, ser feliz, eu vou dar o devido lugar para esse espaço, porque não é ali que eu vou conquistar essas coisas, porque o mundo que foi construído eu não vou conseguir conquistar. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aqui, mas o contexto social e econômico que essas novas gerações vêm impactam diretamente, acho que essa é a forma objetiva de dizer, na forma de raciocínio que eles têm sobre o trabalho. Tem até assim, eu não sei se percebe aí uma certa contradição nessa situação, porque recentemente, André Porto Alegre, você escreveu sobre prolongados processos de planejamento de sucessão, criando aquelas frustrações, né? As novas gerações da banca e um pouco do que... Mas é que eu acho que aí, Lupe, você está corretíssimo sobre isso, mas acho que aí a gente tem que fazer uma divisão, né? Quando a gente fala de prolongados processos de sucessão, a gente está apresentando para os jovens advogados uma não perspectiva. Então era nesse sentido, ou seja, quando um escritório não tem claro como é que é eventualmente a trajetória, a jornada de um jovem advogado, ele gera uma frustração. E isso é completamente diferente do excesso de trabalho e eventualmente também completamente diferente das demandas dos líderes pelo excesso de trabalho, né? Então aqui a gente tem diversos cenários, né? Esse episódio vai bugar a cabeça de todo mundo, porque você tem lideranças querendo que os advogados trabalhem muito, você tem sócios que fizeram parte de uma geração onde o estilo de vida, e aí, né, um estilo de vida onde não estava necessariamente calçado no trabalho, você tem advogados jovens dizendo, não é isso que eu quero porque eu não consigo essa correspondência, que é o que a Daniele coloca, ou seja, eu não consigo comprar minha casa, comprar meu carro, etc e tal, e você tem, mas ao mesmo tempo, eu quero ter uma perspectiva. Então quem sabe a falta de perspectiva seja essa aparente contradição. Você ter uma progressão na carreira oferecida pelo escritório não significa que você tem que trabalhar mais. Só significa que você tem que ter uma jornada. Desde que o escritório mude, né, André? A sua forma de enxergar isso, essa progressão de carreira e essa forma, né, de ascensão, enfim. Vou tratar disso no meu pedaço aqui também. É por isso que o André Porto Alegre anda de smoke dentro de uma limusine nos Estados Unidos, entendeu? Pois é, a diferença é por isso. Por isso. Mas vamos lá, segue aí, gente. Não, eu só queria trazer o que a Gwen Mellor-Homans, que é uma coach executiva e consultora estratégica, ela observa que os escritórios menores têm dificuldade em lidar com advogados mais jovens, mais interessados em posições de liderança. Os escritórios maiores, mesmo que tenham demandas exageradas pelos jovens advogados sobre a questão de trabalho, conseguem dar uma perspectiva de jornada para esse profissional melhor do que os escritórios menores. E isso começa a ser uma diferença, inclusive, de opção pelo trabalho. Quem sabe a perspectiva na escolha de um escritório menor fique prejudicada. Quer dizer, a falta de perspectiva prejudica a escolha por um escritório menor. Ela coloca que as equipes de liderança estão vendo e tendo que fazer adaptações para aqueles que são mais agressivos.
Porque também a gente está colocando aqui como se fosse todo mundo plotado, as pessoas são diferentes, né? Você pode ter advogados jovens agressivos, né? Agressivos do seu ponto de vista funcional, e quererem assumir funções de liderança. Alguns escritórios menores estão usando remuneração para apaziguar advogados que estão sendo mais agressivos ou insistentes em cargos de liderança. E aí vem uma questão que é uma equação, Daniele, que é uma equação complicada, né? Porque às vezes você tem que, para reter, resolver as questões sobre o ponto de vista exclusivamente financeiro, porque você não projeta nenhum tipo de jornada específica para aquele advogado. E aí, para mim, acho que é uma ineficiência dos escritórios, André, de ter uma leitura correta sobre as novas gerações que chegam e sobre o problema da sucessão nos escritórios de advocacia, que é uma pauta que a gente vira e mexe, né? Botar um preguinho nela aqui, porque enquanto os escritórios não entenderem isso e de uma forma construírem, né, as suas jornadas internas com esse olhar, eles só vão entregar o financeiro. E isso vai consumi-los porque não é sustentável. Não é sustentável. Então a ironia é que se as pequenas bancas dedicassem o dinheiro que gastam, olha o que ela fala, exatamente o que você está dizendo. A ironia é que se as pequenas bancas dedicassem o dinheiro que gastam em remuneração em programas de desenvolvimento de liderança, estariam preparando os seus futuros líderes e se preparar realmente para o sucesso. Uma das soluções, segundo alguns consultores, é desenvolver e avaliar habilidades de liderança logo no início de carreira de um advogado no escritório, bem como em diferentes momentos, como quando um advogado se torna sócio pela primeira vez. Então, olha que interessante, não é só a demanda por mais trabalho, foi assim que a gente começou, né? A gente começa dizendo o seguinte, os líderes querem que trabalhe mais. Os advogados mais jovens não veem nisso interesse, mas se tiverem uma perspectiva e eventualmente forem treinados, investidos de um papel de liderança, isso pode ser interessante. Os escritórios não têm programas de treinamentos para gestão, observou Janet Station, sócia do Adams Smith. Você quer começar a preparar as pessoas desde cedo? Então, quando alguém se torna sócio pela primeira vez, veja se ele tem habilidades de gerenciamento. Ela fala. Então, eu acho que é um grande mosaico aí de situações que estão dentro desse universo que nós decidimos tratar no Gesto de Gestão muito esse ano, que é de gestão de pessoas, de como é que você identifica a liderança, como é que você treina essas lideranças, como é que você demanda dessas lideranças determinadas posições e assim sucessivamente. O título do nosso episódio, o número 82, é Não se fazem mais advogados como antigamente. Por quê? Bom, por causa de algo que principalmente nesse ano de 2024, Lupe, temos falado muito aqui, como eu já disse, a gestão de pessoas em um escritório de advocacia tornou-se especialmente complexas. Se as expectativas dos advogados mais jovens e os planos de um escritório não estiverem alinhados, o risco aumenta rapidamente quando se trata de reter os melhores profissionais. No caso do Genova Burns, um escritório de advocacia de médio porte, com a qualidade esperada do grande direito, ou seja, ele diz assim, ele é pequeno, é de médio porte, mas ele diz que tem excelência técnica, né? Mas ausente da grande economia do direito, fontes indicaram que essa desconexão era dupla. As duas gerações de liderança discordavam sobre a rapidez com que a sucessão deveria prosseguir e como compensar os fundadores da empresa que partiram. Ambos os obstáculos tratam de desafios mais amplos para a sucessão, que é um outro problema que nos Estados Unidos também se enfrenta, né? Como é que você faz para quem está sendo substituído na sucessão? Essa é uma questão que a gente vai ter que discutir e que no Brasil a gente vai ter que discutir. E é uma questão muito complexa. E a gente tinha uma ideia simplista de que aos 65 anos faz a compulsória, mas faz o quê com uma pessoa de 65 anos no ano da graça de 2024? É um cara jovem, um cara que está, quiçá, numa plenitude sobre todos os aspectos. É alguém que tem pelo menos 25 anos de expectativa de trabalho aí pela frente, né? Então eu acho que, na realidade, a gente... Ainda bem que não se faz mais advogados como se fazia antigamente, porque eu acho que as questões complexas, Lupe, eu acho que esse é o grande para passar. O que a gente está colocando aqui é que há um grau de complexidade sobre isso. Há necessidade das lideranças dos escritórios enfrentarem isso, enfrentarem com transparência. Eu acho que a gente, às vezes, na advocacia, tem muita dificuldade, de dizer quais são as condições que a gente vai dar de um eventual desligamento do sócio fundador. Eu acho que a gente tem grande dificuldade de dizer aonde que a gente identificou determinadas lideranças em advogados muito jovens. Eu acho que a gente está com muitas amarras e essa questão tem que ser tratada com a seriedade, com o grau de complexidade. Então, eu acho que pode ser que a gente não fale
faça mais advogados como antigamente, porque esses advogados e advogadas, obviamente, não estão sujeitos às imposições, e esse negócio tem uma complexidade, a gente precisa surfar nessa onda da complexidade. É isso. Sensacional. André, sabe quem não há divergência naquela moça que está no microfone número 3, chamada Daniele Serafino? Ed Chaves, nosso sinal sonoro para que entre aí o gesto de inovação. E hoje o papo foi motivado pela discussão do nosso último episódio. Se você ainda não ouviu, te convido a ouvir. E se você não ouviu, acho que ele engata no papo anterior aqui do gesto de gestão. Que a gente tá, como eu falo sempre aqui, a gente é alinhadíssimo mesmo sem alinhar, impressionante. Mas enfim, o André nos trouxe no nosso último episódio, episódio 81, uma reflexão super importante. E nesse 82 também, e eu vou engatar aqui na mesma pauta. Então, ó, a gente está testemunhando pela primeira vez uma mudança geracional muito profunda na estrutura da profissão jurídica, a maior que já aconteceu nos últimos 40 anos. Essa transformação, que já redefiniu a profissão uma vez, ela está novamente mudando o futuro dos escritórios de advocacia. Mas por quê? Porque a gente nunca viveu um momento como estamos vivendo agora, onde 4 gerações estão presentes dentro do escritório. Os boomers, a geração X, os millennials e a geração Z. Essas 4 gerações estão coexistindo no mesmo ambiente profissional. E essa convivência, que é inédita em décadas, tem gerado conflitos e tensões, especialmente à medida que uma geração vem para substituir a outra. O escritório de advocacia está se transformando em tempo real. E quanto mais se resiste a essa transição, mais prolongada e difícil ela vai ser. As mudanças têm sido super rápidas. Enquanto você está escutando esse podcast, um sócio boomer está se aposentando. E um advogado millennial está assumindo a sua posição como sócio. Isso está acontecendo em tempo real ao redor do mundo todo. Esse processo de substituição, que deveria ser natural, traz à tona a fricção entre os valores conflitantes das gerações. E quais são essas fricções? Diferenças na forma de comunicação, nos hábitos de trabalho, no local de trabalho de preferência, nos planos de carreira, no que um valoriza, enfim, tantas outras ali que seria muito grande. O primeiro passo para a gente superar essas diferenças é compreendê-las. Sem essa compreensão, a gente vai continuar operando naquela falsa sensação de segurança, de que os negócios vão continuar bem como sempre foram. E não estamos nesses tempos. É preciso fazer uma pausa bem dramática aqui. E eu te afirmo, eles não vão continuar bem como sempre foram. A mudança geracional, no entanto, oferece novas oportunidades de crescimento. Os boomers e a geração X são nativos analógicos. Eles têm boas lembranças de um passado onde trabalhar arduamente e lutar para subir na hierarquia eram a única regra. Essa geração frequentemente vê os jovens como menos motivados e sem a mesma disposição de trabalhar duro que eles tinham. Os advogados da geração Z são os nativos digitais. E eles têm uma visão muito diferente sobre o trabalho. Eles estão menos propensos a operar dentro dos sistemas tradicionais. E eles são muito inclinados a criar novos sistemas que funcionem para eles. Eles são muito ousados. Por isso, para a geração Z, o trabalho tem que ter um propósito e tem que ser alinhado com seus valores. Eles estão se afastando de carreiras tradicionais em escritórios de advocacia e veem a progressão na carreira de um associado a sócio como desatualizada. O reflexo disso é o que mostram as recentes pesquisas. Elas registram uma queda de 20% desde 2020 na intenção dos advogados de trabalharem em escritórios de advocacia. Essa mudança é atribuída ao desejo de um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas, na verdade, ela é mais profunda e ela bate com a questão dos novos valores que esses escritórios precisam ter. Como os boomers permanecendo cada vez mais tempo no mercado de trabalho, a progressão de carreira dos advogados mais jovens desacelera. Muitos advogados da geração X ainda esperam a sua vez de liderar, o que prolonga ainda mais esse caminho para o avanço dos advogados millennial e em breve da geração Z que já está nos escritórios. Os comportamentos que anteriormente sinalizavam dedicação, lealdade, longa jornada de trabalho presencial no escritório, trabalhar mesmo doente, são vistos por essas novas gerações como marcas de locais de trabalho tóxicos e não saudáveis. O fato é que quando os locais de trabalho defendem valores que já não ressoam nas novas gerações, esses advogados procuram separar a sua identidade do trabalho. E assim, o gap geracional aumenta ainda mais. Para diminuir o gap, os escritórios precisam atualizar suas formas de trabalho. A implementação de programas que distribuam o trabalho de uma forma mais equitativa, fazer investimentos em coach, mentoria de lideranças, formas de permitir que o propósito e a flexibilidade que as novas gerações tanto gostam possam avançar dentro dos escritórios e ainda serem atribuídas remunerações para isso. Para mim, a solução está na fluência geracional. Precisamos implementar um letramento geracional com diálogos francos, abertos, para discutir o gap.
Reconhecer as diversas necessidades de valores dos advogados nas diferentes gerações abre caminho para maior colaboração e compreensão. Precisamos construir pontes entre valores compartilhados e para podermos unir. Quer aqui um exemplo? Vocês sabiam que os boomers e os milênios têm algo em comum? Ambos deles são propensos a priorizar o propósito em vez do sucesso. Por que então a gente não aproxima nesse valor comum sobre propósito e façamos ambos se sentirem que estão causando impacto positivo no mundo? Existem conversas que precisam ser feitas, diálogos que precisam ser abertos. Essa comunicação precisa ser melhor dentro dos escritórios. Ao invés de exigir que as gerações mais jovens se adaptem aos sistemas previamente estabelecidos, os escritórios de advocacia devem recalibrar a sua cultura organizacional. A pergunta central deve ser: o que precisaria ser feito para que melhores e mais brilhantes advogados jovens queiram trabalhar dentro do nosso escritório, não só agora, mas no futuro? E a resposta para essa pergunta pode ser a chave, não apenas para sobreviver, mas para prosperar na nova era da profissão jurídica. A gente precisa mudar o nome de gesto de gestão para bug de gestão, ou gestão de bug. Sensacional, sensacional. E eu vou parar de dizer que... Porque ninguém mais vai acreditar que a gente não combina as pautas. Não, mas é verdade, é sério. É impressionante. Não falo mais, agora vou admitir. Combinamos tudo. Combinou, Tá tudo combinado. Vamos fazer uma fake news. A gente combina tudo. Nós combinamos tudo. Não fica pensando aí. A gente até enganava você, nosso ouvinte, até agora. Mas agora nós não vamos mais enganar. É uma fake news. A gente, até a roupa, a gente combina. Gente, esse foi o EP número 82, episódio número 82. A gente agradece aí a tua audiência, a tua colaboração. E é isso, voltamos no 83, daqui a 15 dias. E mais uma vez eu faço o convite, se você tá chegando agora ou não ouviu todos os episódios do Gesto de Gestão, aproveita aí uma louça, uma caminhada, né, ou um momento no trânsito aí, pra começar a maratonar os nossos episódios. É isso, André, um beijo, Dani, um beijo, a gente se fala semana que vem. Um beijo também para a Aline Nascimento, que está ali para variar, controlando a gente e muito, ainda bem, né? Fazendo aqui o nosso áudio, e o nosso querido Ed Chaves, que monta, edita o nosso Gesto de Gestão. Beijo! Gesto de Gestão.